Voltamos a falar sobre a prisão de Fabrício Queiroz. O ex-assessor de Flávio Bolsonaro foi encontrado num sítio em Atibaia, aqui no interior de São Paulo, acusado de participar de um esquema de rachadinha. Ô Coutinho, o que é a rachadinha? É quando um superior fica com parte do salário de outro funcionário do gabinete. Queiroz foi preso numa operação conjunta do Ministério Público do Rio de Janeiro e das polícias do Rio e de São Paulo. Ele já fez exames no IML, foi levado para o DHPP em São Paulo, seguiu de helicóptero para o Rio de Janeiro, onde ele é investigado. Aí ele chegou de helicóptero, foi levado de carro até o IML do Rio. E aí eu vou pedir a imagem do nosso helicóptero ao vivo, imagem do helicóptero da Record ao vivo no Rio de Janeiro. Já é o presídio de Benfica, onde Queiroz está preso. A esposa do Queiroz tem um mandado de prisão também contra a esposa do Queiroz. Ela já foi localizada, ela era considerada foragida na manhã de hoje. Ainda não foi encontrada, então eu vou buscar informações daqui a pouco para você que acompanha a nossa programação sobre a esposa do Queiroz. Tudo isso ao vivo para você, é o Jeito Record de fazer televisão, trazendo a informação em tempo real. Roda a reportagem, vamos lá. A casa em que Fabrício Queiroz estava pertence, segundo a polícia, ao advogado Frederic Vassef, que trabalha para o senador Flávio Bolsonaro. Essas são imagens do momento da prisão. Queiroz está sentado, de braços cruzados, na sala e responde a uma pergunta do delegado. Essa carteira do senhor? Caseiros disseram para os policiais civis que Queiroz vivia ali havia um ano. Lá foram recolhidos 2 celulares e documentos entregues para os peritos, além de uma quantia em dinheiro. Nós estamos apoiando o Ministério Público na prisão. É uma ordem que vem do Rio de Janeiro. Tem nada, nós estamos cumprindo uma ordem do Rio de Janeiro que pediram para o GAECO do Rio, pediu para o GAECO de São Paulo e nós estamos apoiando. Queiroz não resistiu à prisão. No trajeto até São Paulo, pouco falou. Queixou-se de problemas de saúde. Passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal e foi levado para o Palácio da Polícia, no centro de São Paulo. Bem tranquilo, não tivemos nenhum incidente, nada, nenhuma resistência, foi uma diligência que não teve nenhuma intercorrência. Há também um mandado de prisão contra Márcia Oliveira de Aguiar, esposa de Queiroz, mas ela ainda não foi localizada. O advogado Frederic Vassef, dono da casa onde Queiroz vivia, foi procurado e não se manifestou. Numa rede social, o senador Flávio Bolsonaro declarou: encaro com tranquilidade os acontecimentos de hoje. A verdade prevalecerá. Mais uma peça foi movimentada no tabuleiro para atacar Bolsonaro. Em 16 anos como deputado no Rio, nunca houve uma vírgula contra mim. Bastou o presidente Bolsonaro se eleger para mudar tudo. O jogo é bruto. A prisão é resultado de uma ação conjunta da polícia e do Ministério Público de São Paulo, a pedido de promotores do Rio de Janeiro. Queiroz é suspeito de participar de um esquema conhecido como rachadinha, o desvio de salários de servidores públicos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na época em que ele era motorista e assessor parlamentar do então deputado Flávio Bolsonaro. Queiroz passou a ser investigado em 2018, depois que um relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, indicou uma movimentação atípica na conta do policial militar reformado. R$1.200.000 entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. Também foram encontradas transferências de servidores que passaram pelo gabinete de Flávio Bolsonaro. Queiroz foi exonerado do cargo em outubro de 2018 e recebia, na época, o salário de R$ 8.500. Pouco antes das 10 da manhã, Fabrício Queiroz foi levado para o Campo de Marte. Embarcou no helicóptero da Polícia Civil, com destino ao Rio de Janeiro, onde vai prestar depoimento. Olha, eu já ia para o próximo assunto, mas a Ingrid Gribel está chamando a gente com novas informações direto de São Paulo. Ingrid, que detalhes a polícia passou a respeito desta operação de hoje? O Queiroz reclamou com o delegado que está mal de saúde, foi isso?
Oi, Gotino disse que sofre de problemas de saúde. Entre os documentos que foram encontrados nessa casa em Atibaia, a 65 quilômetros de São Paulo, estariam relatórios médicos e algumas receitas. Além disso, outro detalhe importante é que essa operação que foi feita aqui em São Paulo com a Polícia Civil e com o Ministério Público, ela foi feita de maneira sigilosa. Pedido feito por promotores do Rio de Janeiro, pedido feito ao delegado-geral que repassou a ordem a esses policiais. Muitos desses policiais que participaram hoje cedo dessa prisão não sabiam o nome da pessoa que seria presa. Isso para evitar o vazamento de informações e para surpreender o ex-parlamentar Fabrício Queiroz ainda em casa. Quando os policiais chegaram no endereço onde ele foi localizado, Fabrício Queiroz ainda dormia, eles tocaram a campainha, ele não atendeu e aí ele disse que tomou um remédio para dormir, tem um sono pesado, não acordou. Os policiais então o encontraram na sala. Informação de agora, no Rio de Janeiro, ele deixou o Instituto Médico Legal, onde passou pelo segundo exame de corpo de delito depois da prisão e agora foi levado para o presídio de Benfica, no Rio de Janeiro, onde vai permanecer, já que a prisão decretada foi a prisão preventiva. A esposa dele, Márcia de Aguiar, segue procurada pela polícia. Gotino. Olha aí, gente, essa informação, a Márcia, a esposa do Queiroz, ela continua sendo procurada pela polícia. Informação passada agora pela Ingrid Gribel. Aí o momento em que a polícia chega no sítio em Atibaia e Queiroz acaba sendo preso. Foi transferido para São Paulo, de São Paulo de helicóptero foi para o Rio de Janeiro, já está no presídio no Rio neste momento e a esposa dele está sendo procurada.